Aerodinâmica num carro de corrida. Você sabe o que ela representa na configuração do seu carro? Se você não sabe, assista esse vídeo que talvez eu possa lhe ajudar. Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Edmilson Araújo, para quem não me conhece, e você está no meu canal EDM Virtual Racer. É um grande prazer recebê-lo sempre aqui. Gente, no vídeo de hoje, a gente vai completar a nossa série de setups do Gran Turismo 7. Ficou faltando aí a gente falar sobre a aerodinâmica do carro, né? O que ela representa, como é que você ajusta. Então nós vamos fazer isso hoje, tentar explicar de uma forma mais tranquila, mais eficaz e muito mais simples. Do jeito que eu aprendi, eu vou tentar passar para vocês. Beleza então, gente? Bora lá? Já lhe peço, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e, se possível, compartilhe o vídeo para que outras pessoas que curtem esse tipo de conteúdo, que gostam de Gran Turismo 7, possam também utilizar essa dica. Beleza, moçada? Então, bora lá. Vamos lá, gente. Eu escolhi aqui, a princípio, um veículo tradicional, um veículo de rua, mas que também é um pouco veloz. E com esse veículo, eu posso demonstrar para você qual é a diferença de você ter um carro com aerodinâmica mais projetada para um que não tenha. Ou seja, qual a diferença de você estar com itens aerodinâmicos num veículo e não estar em outro. A diferença pode não parecer muito gigantesca, tá, gente? Pode não fazer uma diferença muito grande lá na pista, mas tem aí uma facilidade, uma forma de pilotar mais tranquila, eu acho que mais confortável quando você tem um carro preparado aerodinamicamente. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu escolhi aqui o Dodge Viper GTS de 2002. Eu vou estar com duas versões dele. Uma versão sem o body kit de aerodinâmica e outra com o body kit. Tá? Então eu vou deixar na tela aí as duas planilhas com os dois veículos aí para vocês virem. É o mesmo carro, porém esse aqui ele está com o body kit e o outro não. Esse aqui tem os itens de aerodinâmica que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, tá aí as duas planilhas para vocês fazerem uma comparação. Basicamente elas estão iguais, tá? Dos dois carros, com a diferença ali em cima, ó, na força descendente. A força aerodinâmica está diferente entre os dois carros. O que tem o kit e o que não tem o kit aerodinâmico, ok? Então tá dando aí para vocês virem que as duas estão basicamente iguais e eu vou explicar o que muda de uma para outra, tá? Então, primeiramente, nós vamos lá na oficina de tuning, vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei para todos os carros, para que eles fiquem iguais também, tá, gente? Para vocês virem dentro do que eu vou demonstrar o que modifica quando você tem ou quando você não tem o body kit de aerodinâmica. Então aqui, ó, na planilha esportivo, esse pneu aqui não vai fazer diferença, que eu já tinha comprado antes, tá, gente? No Esportivo Clube, eu recomprei os dois, né, que todos os carros têm para você comprar, se você quiser ou não, que é o restritor de potência e o lastro, que também não vai fazer muita diferença para a gente. No semi-competitivo, eu comprei o computador totalmente personalizado, eu comprei o LSD totalmente personalizável. Na corrida, eu comprei o kit de freios de competição, discos perfurados. Comprei também as pastilhas de freio de corrida, além da suspensão totalmente personalizável, o controle de balanceamento de freios, transmissão de corrida totalmente personalizável e o composto macio de pneu de corrida. E no extremo, eu não comprei nada a não ser o sistema de nitro, que eu já tinha comprado para esse carro, então eu deixei ele aqui. Acabei adquirindo para o outro carro que é basicão também, só para ficar tudo igual. A única diferença está aqui, ó. Quando a gente vem aqui na GT Auto, é o kit de personalização em aerodinâmica, peças personalizadas. Aí aqui a gente comprou para frente, a gente está com o tipo A, que é o maior, tá vendo? Aqui eu tenho um pouco menor, comprei o tipo A.
Para lateral, eu comprei o tipo A. Para traseira, eu coloquei essa adaptação aqui do tipo A, além do aerofólio, também comprado com o conjunto alto, o mais alto, ok? Então, essas são as peças que nesse veículo tem e que no outro não tem, tá, gente? Que são as peças aerodinâmicas. Por que que eu comprei? Porque quando você adquire essas peças, lá na planilha, eu vou mostrar para vocês, ele permite que você faça modificações na parte de aerodinâmica, tá, gente? Quando você não tem esses kits, por exemplo, aqui, ó, na força descendente, você não consegue alterar. Tá vendo? Aqui eu consigo, porque eu tenho lá o body kit de aerodinâmica, tá? E ele modifica também, gente, na questão final de estabilidade e na questão do G rotacional, que eu já vou explicar já já para vocês. Então, basicamente é isso, ó. Aqui eu consigo alterar, tá vendo, ó? Consigo alterar, e no outro carro, que é do mesmo ano, igualzinho, mesma coisa, porém sem o kit, eu não tenho permissão para alterar. Ok? Então, eu só consigo alterar no carro que tem o body kit. E eu já vou aproveitar que a gente está com esse carro aqui, gente, eu vou dar uma passada para vocês observarem quão importante é você ter essa questão da aerodinâmica instalado no seu veículo. Diria eu, tá, no meu ponto de vista, que o mais importante seria aquela saia da frente do carro e o aerofólio. Tá? Porque aqui você consegue mexer na dianteira e traseira justamente nesses dois itens, ok? Tanto na dianteira, que você bota a pressão mais para baixo ou mais para cima, quanto na traseira ali no aerofólio, também se aumenta e diminui a pressão. Basicamente é isso. E vocês podem observar, logo aqui embaixo a gente tem aí, ó, onde eu estou demonstrando para vocês, o G rotacional. O que significa o G rotacional? É a força G distribuída no carro para o lado externo, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, eu tenho aqui o meu Viper, tá, gente? Em miniatura, 1/18, que eu coleciono também. Esse carro é parecido com esse aí, porém, esse carro, ele é de 2002, o que a gente vai usar. E esse aqui é de 95. Basicamente, é a mesma coisa. Só vou usar aqui para vocês, para demonstrar o significado da força descendente e também do G rotacional. O que seria o G rotacional nesse caso, gente? Olha, quando você estiver em direção a uma curva, você está indo numa reta para fazer uma curva, que essa curva for para a sua direita, o G rotacional, o que ele faz? Ele faz a transferência do peso do carro todo para a sua esquerda, para o lado de fora da curva. Então, se eu estou fazendo a curva para a direita, o G rotacional está transferindo esse peso todo para cá. A força G está vindo toda para a esquerda do carro. Então eu estou fazendo a curva para a direita, a força G está transferindo todo para cá. O carro vai ficar mais pesado, vamos dizer assim, né? Teoricamente, no lado esquerdo aqui, ok? E ali a gente tem o G rotacional para 3 velocidades. Em média, o Gran Turismo informa para a gente a 60 km por hora, a 120 km por hora e a 240 km por hora. Essa rotação que está informando ali, em força G, a 60, 1,37, a 120, 1,39 e a 240, 1,39, isso vai variar, tá, gente? De carro para carro e de ajuste para ajuste. Então, do lado esquerdo aí, onde eu estou demonstrando para você, é a informação, vamos dizer assim, o limite para o carro. E do lado direito, na coluna do lado direito, é como ele está dentro da planilha que a gente está utilizando, ok? Então, ali do lado direito, tudo que a gente faz de ajuste aqui, você consegue modificar. Quando você tem ali a força descendente em aerodinâmica instalada, são os body kits, você tem ali a mudança também do lado direito. Eu vou demonstrar isso para vocês. E o que seria esse G rotacional? O que ele implica na questão da aerodinâmica? Isso, gente, é sensibilidade, tá, gente? Você vai depender muito da sua pilotagem. Volto a repetir, como eu falei nos vídeos anteriores aí, o setup do carro não faz mágica. Ele te ajuda, mas precisamente a sua pilotagem, a sua forma de guiar é que vai indicar qual será
o seu sucesso ou o seu dessucesso, ok? Então, gente, olha lá. Quando eu informo ali que eu tenho ali para velocidade máxima de 60 km, 1,37, para 120, 1,39, 240, 1,39, basicamente ele está informando que são o limite de força G que os pneus externos vão suportar. Quando você estiver fazendo a curva, naquelas velocidades correspondentes ali, ele transferindo a força G, é o que os seus pneus vão suportar, tanto na tração dianteira quanto na tração traseira, tá? Ele vai suportar antes de distracionar. Então, ou seja, quando você estiver passando daquilo ali, tiver mais do que aquilo ali, você começa a perder tração. Tanto você tracionando, quanto você escapando, tá, gente? Então, ó, se eu estou fazendo uma curva para minha direita, a força G transferindo para esquerda, naqueles limites ali, quando você estiver ultrapassando aquilo ali, provavelmente ou você vai rodar, ou você vai sair de frente. Então, aquilo ali é um informativo do Gran Turismo teórico, que você chegando naquela velocidade ali, você começa a perder a mão do carro. Então, vamos lá. Como que a gente pode perceber que o carro está perdendo a traseira ou perdendo a dianteira? Exatamente que eu expliquei no vídeo aí, onde eu falo sobre suspensão. Quem não assistiu, vou deixar em cima no card para que você assista. A gente falou muito sobre subviragem e sobreviragem. A subviragem é quando o carro passa reto na curva, né? A curva está aqui, o carro está passando reto. E a sobreviragem é quando ele está derrapando. Vocês vão lembrar disso, ok? E aí vem o segundo item que eu gostaria de dizer para vocês, que seria a estabilidade. O que é estabilidade? É quando o carro está estável na pilotagem ou não. E ali ele mostra, ó, em baixa velocidade é considerado neutra no Gran Turismo, tá, gente? 0,0 alguma coisa até 0,10 mais ou menos ali é considerado neutra. Apesar de que a baixa velocidade ela é considerado neutra quando está zerada, ok? Mas o Gran Turismo coloca ali até 0,10, 0,12 ali, até no máximo acho que 0,15, ele considera como neutra. Porque ele está considerando o primeiro zero ali. Você está zerado ali, basicamente é uma neutra, tá? Vocês vão entender isso já já, o que eu estou querendo dizer. E então, quando ele está neutra, quando ele está abaixo de 1, vamos dizer assim, mas chegando próximo do neutra, ele está favorecendo a sobreviragem. Quando o carro está saindo de traseira, então você está fazendo a curva, o carro está começando a sair de traseira, é porque a sua alta velocidade, onde está menos 1, ela está favorecendo a sobreviragem. Quando está 1, que é o limite, menos 1, que é o máximo, tá, gente? Ele só chega até menos 1, significa que ele está favorecendo a subviragem. Quando você está você virando o pneu e o carro está saindo reto de frente. Então, subviragem é menos 1, sobreviragem é abaixo de 0, ou 0, ok? Então, considera sempre, gente, que você tem que ter, além do seu G rotacional ali, o que está sendo aplicado de força para você fazer a curva, o seu carro saindo de traseira ou saindo de frente, você tem que considerar sempre a estabilidade. Para o seu carro estar mais estável, não basta só você estar obedecendo o G rotacional. Você tem que obedecer também a estabilidade. E isso, gente, é um pouco complexo. Por quê? Você vai depender também aqui, ó, do ajuste do seu diferencial. Porque o diferencial, ele também favorece a sub ou a sobreviragem. Eu falo isso nesse vídeo também que eu deixei aí no card para vocês assistirem. Então é muito importante vocês assistirem esse vídeo para vocês entenderem. Principalmente o direcional, ele vai favorecer muito isso. Então, a estabilidade ali é um conjunto, tá, gente? Que você vai utilizar tanto na parte do seu direcional, quanto aqui na sua parte de suspensão, altura do carro, a barra estabilizadora, taxa de compressão, quanto a sua aerodinâmica. É um conjunto. Então, ali, por ser um informativo, ele vai estar te informando o ideal, mas não necessariamente aquilo ali é uma coisa que você tem que usar como via de regra.
Em alguns casos, vai passar um pouco ali, mas aí vai da sua pilotagem, aquilo que eu te falei. Eu, por exemplo, eu gosto dos carros mais traseirões, né? Gosto que o carro saia um pouco mais de traseira. Eu acho um pouco mais fácil você guiar um carro que sai um pouco mais de traseira do que o carro que sai de frente. Na minha percepção de pilotagem, para mim, eu acho melhor pilotar um carro que sai mais de traseira. Então, às vezes ali vai estar me dando, por exemplo, que a 240 km por hora, esse carro vai estar com a força G ideal a 1,39, mas ele está saindo de traseira. Por quê? É um carro que tem a tração na traseira, é um carro que ele tendencia a sair mais da traseira. Então, independente desses números, você vai controlar a sua pilotagem. Então, é sempre muito bom você entender um pouquinho de cada coisa para você poder ajustar. Lógico que o que a gente está falando agora, a aerodinâmica, ele vai implicar muito no que eu vou começar a passar para você agora, que é o que? A força descendente. O que seria a força descendente? Que são esses dois itens aqui em cima aqui, tá, gente? Eu vou mudar de veículo, vou passar agora para o outro, que ele vai permitir que a gente altere aqui para vocês entenderem melhor. Veja bem, olha, eu estava falando para vocês do anterior, o G rotacional estabilidade. Olha como esse carro, ele já mudou o G rotacional, olha. O outro estava 1,37, 1,39, né? Esse já está um pouquinho a mais, ó. 1,38 G rotacional de 60 km, 1,41 de 120 e 1,53 no 240. Como eu estou usando ali a força descendente na dianteira e traseira no meio, tá vendo? Ó, eu coloquei no meio aqui só para exemplificar para você. Ele está obedecendo o que o carro está te dando de ideal, o que o jogo acha que é ideal. Então tá no meio ali e tal, tá mostrando para você que é a mesma coisa. Se eu vier fazer uma modificação aqui, em alguns casos não modifica, tá, gente? Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Eu botei aqui a asa traseira no máximo, tá? E botei no mínimo a asa dianteira. Eu vou explicar para vocês o que é cada coisa aqui, mas o que eu quero explicar antes? Exatamente ali, ó, o G rotacional, ó lá, ele modificou, ó. Ele já fez uma modificação, só de eu ter feito aquela mexidinha ali, ele já me mudou a informação, ó. O ideal do carro de 1,38, ele continuou na mesma velocidade, em baixa de 60. Já no de 120 km por hora, ó, ele já melhorou. Ele tá, teoricamente, eu tenho um limitezinho ali de 1,39 para 1,41 ali, 2 pontos, vamos dizer assim, né? 2 de força G ali, né? Para chegar no limite. Assim como no de 240, que eu tive ali um pouco mais, ó. Tive ali 12, né? Tive 12 ali de limite ali. Então, o que acontece? Só de eu ter feito essa mexidinha, eu já mexi ali. Tá vendo? Então, o conjunto é importante. Eu mantive a mesma coisa aqui, ó, que estava no outro carro, só mexi aqui na força descendente, na asa traseira e dianteira. Vou voltar para o normal aqui para começar a explicar para vocês o que significa isso. Gente, a força descendente, o que seria? Nada mais é do que a força aplicada em cima do veículo, tá? Então, quanto mais veloz você tiver, quanto mais rápido você estiver andando, mais força descendente vai ter. O termo em inglês que é o downforce, né? Que seria a força para baixo, tá? Downforce. Como aqui o jogo está em português, nós vamos falar igual está ali. Força descendente. Então, a força descendente do carro seria uma influência externa impulsionando o carro para baixo. Que aí vem um outro termo que também é muito usado aí em corridas, né? Principalmente na Fórmula 1, a gente ouve falar muito isso, que é a força do arrasto. O que é a força do arrasto? O arrasto, gente, entenda que não é você arrastar, não, tá? Você ficar arrastando ali pelo chão, igual a gente usa termos mais pejorativos, vamos dizer assim, tá? Aqui, o arrasto, ele tem um entendimento diferente. O que significa isso? Quanto mais força você estiver fazendo no carro, maior é esse arrasto. Você vai ter que dar mais força para você andar com o carro. Você atingir o mesmo que você estaria, a mesma velocidade. Vamos supor, se você está a 140 km por hora
com a força descendente normal, a partir do momento que ela te pressiona para baixo, você tem que aumentar a sua força para você, porque você tem um arrasto maior, você está tendo uma força maior. Basicamente seria se eu tivesse um paraquedas aqui aberto, tivesse impulsionando o carro, que o paraquedas me segurando. Ele está me segurando. Eu estou acelerando o carro, mas o paraquedas não quer deixar eu ir, está me segurando. Isso é a força de arrasto, tá, gente? Quanto mais força descendente, mais arrasto você tem no carro. Teoricamente, você vai ficar mais grudado no chão, você vai aumentar o peso do seu carro, você vai aumentar o desgaste de pneus e vai aumentar o consumo de combustível. Você vai ter que acelerar mais, o carro vai estar mais pesado no chão, mais grudado no chão, então ele vai gastar mais pneus. Gente, isso tem que ficar bem claro que essa força descendente depende muito da velocidade, depende muito do tipo do carro. Esse carro, por exemplo, que eu estou dando exemplo para vocês aqui, que eu estou exemplificando, talvez você nem sinta tanta diferença. Nós vamos andar com esse carro na pista, eu vou mostrar para vocês na prática, vocês vão ver que tem quase que não tem diferença nenhuma. Tem uma diferença, mas quase que nenhuma. Agora, quando a gente fala de carro de fórmula, por exemplo, isso faz uma diferença absurda. O que mantém um carro de fórmula em alta velocidade numa curva é justamente essa força de arrasto, a força descendente. Quanto mais grudado o carro tiver no chão, melhor será para ele fazer curvas. Ok? Então, ó, o que acontece quando a gente utiliza a força de aerodinâmica no carro? Que seria aquela sainha na dianteira, as laterais nem tanto, mas costuma implicar um pouquinho, mas o que você ajusta mesmo é a da frente e o aerofólio, né? Então seria aqui e o aerofólio. Até a de trás aqui influencia um pouco, mas não tanto quanto esses dois, tá, gente? Nessa aqui a gente regula, olha lá. O que acontece? Imagina o vento vindo aqui, vou colocar de lado para ficar mais fácil. Imagina o vento vindo por aqui, ele vai bater aqui no carro, ele vai subir, vai passar por aqui. Quando não tem asa, ele vai contornar o carro aqui e vai descer aqui, ok? Então, a pressão aerodinâmica do carro está sendo cada vez mais, quanto mais alta a velocidade, ela está sendo maior. Quanto mais você aumenta a velocidade, mais esse vento vai passar aqui e vai dar mais pressão no carro para baixo, ok? Quando você tem um kit aerodinâmico, e esse kit está influenciando diretamente com o carro, você botando ele mais baixo aqui, na saia dianteira e botando a asa mais alta, o que você está fazendo? Você está impulsionando mais ainda para baixo esse carro. Você está aumentando o poder, vamos dizer assim, aerodinâmico dele. Força descendente está sendo maior. Por quê? Quanto menos ar passar por baixo do carro, menos ar vai empurrar o carro para cima, concorda? Teoricamente, o ar que entra aqui, o que ele faz? Vai entrar para sair lá. Então, ele meio que pressiona o carro um pouquinho para cima. Seu carro fica meio mais leve, vamos dizer assim, né? Você pilota ele com mais leveza, né? Então, quando tem a asa aqui na frente com a pressão aerodinâmica mais para baixo, com mais força aerodinâmica, mais vento vai entrar por aqui e pressionar a frente do carro. Da mesma forma, a asa. Você já deve ter ouvido falar esse termo também, menos asa, mais asa. Quando você tem mais asa, significa que você tem mais deslocamento de ar impulsionando o carro para baixo. Quando você tem menos asa, você tem menos ar passando aqui, impulsionando ele para baixo. O carro está ficando mais solto. Então, teoricamente, um carro que tem menos asa, menos pressão aerodinâmica, ele vai andar mais. Um carro que tem mais pressão aerodinâmica, ele vai ficar grudado mais no chão. Então, aonde a gente volta no G rotacional. O G rotacional, ele vai ser importante para você medir isso na curva. Tá? Em reta, nem tanto, mas numa curva. Por exemplo, quanto mais para baixo o carro, quanto mais força descendente tiver no carro, mais possibilidade de você fazer melhor essa curva em uma velocidade mais avançada. Sempre obedecendo, gente, o que ele dá de indicativo para você de força G. E também o seu limite. Não adianta você vir com muito excesso de velocidade e entrar na curva, que a força aerodinâmica não vai fazer mágica, ela não vai te manter na curva. Você vai escapar, vai ultrapassar o limite do G rotacional e você vai escapar, correto? Ele vai te ajudar, você vai ficar mais fácil para você fazer essa curva. Então, mais pressão, mais fácil para você fazer uma curva. Menos pressão, maior velocidade em reta. Não fica difícil para você fazer a curva também, não. Ele diminui um pouco, mas você tem uma briga maior com o volante ali para você fazer uma curva, principalmente na retomada de aceleração. Ok, gente? Então, ó,
Só recapitulando, a força descendente é a pressão exercida sobre o carro. Quanto maior for a pressão, mais grudado no chão. Se você for fazer alguma competição, você tem que tomar um certo cuidado com isso. Tem gente que gosta de muita pressão aerodinâmica, somente você vai usar um circuito de muita velocidade. Então, tem gente que gosta de muita pressão aerodinâmica para fazer as curvas. Porém, o seu consumo de combustível aumenta, seu desgaste de pneus também. Então, cuidado se você for fazer uma competição aí que não tiver limite de ED, por exemplo, ED aplicado, que você vai ter que mexer na aerodinâmica do carro e nos outros itens, cuidado com o seu consumo de combustível e desgaste de pneus, tá? Porque talvez você vai melhorar na aerodinâmica, mas você vai piorar a sua situação na corrida. Então fica a dica aí, é muito importante você tomar esse cuidado. Então, gente, como é que vai funcionar ali a força descendente e no veículo? Olha só, quando a gente aumentar, tudo que você colocar no máximo aqui, ó, quanto maior for aqui o seu valor ali de cada item, tanto na dianteira quanto na traseira, maior é a pressão, tá? Então, o que eu fiz ali? Eu aumentei aqui, ó, eu abaixei isso aqui tudo, botei ela aqui no máximo e aqui eu subi tudo. Então, eu estou pressionando o carro para baixo, tá? O vento tá vindo aqui, ó, tá empurrando o carro para baixo. Isso, gente, você vai sentir muito em alta velocidade. Em velocidades menores, você não sente tanto, tá, gente? É o que eu falei, vai variar de cada carro para cada carro. A pressão aerodinâmica de um carro que é frente mais alta, ela é menor do que um carro que tem a frente mais baixa. Isso tudo implica. Eu estou falando aí, dando um exemplo no Viper, mas se você pegar a Ferrari, por exemplo, já muda todo o contexto. Então você tem que aplicar isso de acordo com a sua pilotagem. Qual que é o ideal? Vem, regula, vai para a pista, testa. Ficou legal? Ótimo. Não ficou? Volta, ajusta de novo e vai testar novamente. É sempre bom você testar, tá? Vale para todos os carros, mas lembre-se, cada carro é diferente de um para o outro, ok? Então, olha só, o que eu fiz ali? Eu abaixei tudo aqui e aumentei tudo aqui. Então, automaticamente, eu atingindo uma velocidade maior, mais força eu estou mandando para baixo. Quanto mais veloz, mais força, ok? Se eu fizer o contrário, se eu abaixar tudo aqui, botar no mínimo, botar tudo aqui no mínimo, ó, o que está acontecendo agora? Eu subi aqui, eu levantei aqui, tirei, estava a pressão, né? Estava mais próximo do solo, eu tirei, eu aumentei, e aqui estava mais alto, eu abaixei. O que vai acontecer com isso? Eu vou ter menos pressão aerodinâmica, então eu vou ter menos arrasto. Então, o meu carro, a potência do meu carro, vai impulsionar meu carro muito mais rápido. Eu vou andar mais rápido, correto? Tem menos pressão de vento nele, então meu carro vai ficar soltinho. Compensação, na curva, você vai tendenciar a sair mais. Então ele vai ficar um pouquinho pior de curva, mais rápido em reta. Então isso você tem que usar aí a sua cabeça. De repente abaixar um pouquinho a frente e tirar a traseira. De repente montar a pressão na traseira aqui e tirar na frente. Então isso vai da sua percepção do ajuste que você queira fazer. Ó, vamos mostrar aqui para vocês como é que modifica. Olha, quando eu estou aqui no mínimo, tanto na asa dianteira quanto na traseira, eu tô lá embaixo, olha, com mais folga, vamos dizer assim, no meu G rotacional. E a estabilidade mantém-se a mesma, tá? A estabilidade ali, muito pouco você vai mudar. Mas olha só, logo em cima você tem ali desempenho de aceleração. Tá vendo que eu estou no mínimo? Ele está me mostrando ali, ó, o meu desempenho de aceleração de 0 a 400 com um carro convencional, com os kits que eu comprei para ele dá de 0 a 400 metros 11,35 segundos, tá? Que é o básico do carro, desse carro aqui. Com os kits que eu comprei, tá, gente? Tem uns kits ali a mais que a gente comprou, que a gente acabou mexendo no carro. Transmissão, né? Suspensão, automaticamente ele já modifica esses números ali. Se você pegar o carro cru, ele vai estar um número menor ali, sugestivo, tá? Como que a mudança que eu fiz ali, botando no mínimo, olha lá, eu ganhei um tempo, ó. Eu vou ser 0,02 segundos mais rápido só por ter colocado ali do que o tempo sugerido do carro, ó, do que o carro estava, tá vendo? De 0 a 1.000 metros, a 1 quilômetro, ó, já baixei mais. À medida que você vai aumentando a velocidade, é aquilo que eu te falei, quanto mais velocidade você tem no carro, menor é a sua pressão, mais solto o carro fica lá, ó.
de 100 a 150 quilômetros em velocidade, ali já não está medindo em distância, olha lá, 3,04 segundos, ou seja, eu estou fazendo uma mudança ali no carro para mais rápido. Foi o que eu fiz. Vamos inverter? Vamos baixar agora tudo? Vamos ver se ele modifica? Ó, agora eu vou botar pressão total aqui de aerodinâmica. Olha lá, o carro piorou em relação ao que ele era originalmente. Mais uma vez repetindo, originalmente com os kits que eu comprei, tá, gente? Se você pegar o carro lá da loja, acabou de comprar ele, vai te dar uma numeração ali, uma informação um pouquinho pior do que aquilo ali, tá ok? Mas olha lá, ó, só de eu ter colocado a pressão, aumentado o arrasto, olha o que aconteceu. De 0 a 400, eu fiquei pior. O carro ele ia em 0 a 400 em 11,35 segundos, ele passou aí a 11,37. Ou seja, 0,02 para piorando ali, né? Aumentei, né? De 0 a 1.000 metros, de 20,76, que era o carro original, para 20,86. Então, ó, tô com mais pressão, o carro tá mais grudado no chão, tô exercendo mais força, o carro ficou um pouco pior. E olha lá, de 100 a 150 km por hora, ele foi a 3,08. Você vai falar, pô, Edmilson, mas é tão pouco. É muito pouco. É isso que eu te falei. Talvez você nem sinta essa diferença quando você está andando. Mas você vai sentir no decorrer da prova, porque seu desgaste de pneu vai aumentar, seu consumo vai aumentar. Porque veja bem, olha, tá vendo lá em cima o ponto de performance? A gente está ali, ó, o ponto sugerido do carro, o desempenho básico do carro, 67155. Com essa pressão que a gente colocou no máximo, ele foi para 67441. Mas veja o detalhe, 482 CVs, manteve os 482 CVs, correto? Que era o básico, continuou com os 482. O torque máximo, 69,6 metros quilograma força, manteve-se também. A cilindrada manteve-se e o peso do carro manteve-se, ok? Então, todos os itens básicos se mantiveram. Beleza, gente? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui, vamos botar ele para o mínimo. Ó, vamos botar no mínimo e vamos dar um outro ajuste aqui. Veja bem, o que modificou ali, gente? O PP, tá vendo? O PP do carro, ele estava em 671, ele baixou para 667. Por que ele fez isso? Ah, Edmilson, o carro não está mais rápido, o carro não está melhor, teoricamente? Sim, ele abaixou o PP, gente, por quê? O PP, o ponto de performance, ele é medido de acordo com o que você tem por potência, peso e torque, igual eu expliquei para vocês anteriormente. Como eu deixei o carro mais leve aqui, teoricamente você está usando menos cavalo de potência para você andar numa velocidade basicamente igual quando você está com peso total, com a força ascendente total. Porém, você vai usar o mesmo cavalo, então você vai forçar mais o carro. Então você concorda que como eu tirei aqui o peso do carro, o carro ficou mais leve, o PP ele diminuiu. Por que ele diminuiu? Porque aqui, ó, quando a gente está aqui no máximo, teoricamente a gente estaria levando vantagem na curva. Ele estaria dando uma vantagem. Se você pegar um circuito de Monza, por exemplo, que tem aquela reta para entrada na parabólica e a gente pegar a reta dos boxes, teoricamente, um carro que tiver nessa condição, eu falo teoricamente, gente, porque vai depender da pilotagem, tá? Mas, por exemplo, se chegar numa certa velocidade, se fizer a curva rolando ali, um carro solto, teoricamente você vai ser alguns décimos a mais do que você teria com o carro leve, totalmente sem asa. Você ia fazer essa curva com muito mais facilidade. Então, por isso que você tem um ganho no PP, no ponto de performance. A sua performance aumentou, correto? Existe o meio termo para você aumentar e diminuir aquilo dali. A gente pode aumentar mais aquilo dali, regulando ali a aerodinâmica. Como, por exemplo, ó, se eu vier aqui e der uma asa, por exemplo, mais ou menos aqui, ó. Vou colocar aqui 100. Ok? E vamos colocar aqui, não muito no máximo a traseira, colocar mais ou menos aqui. Aliás, aqui nós vamos fazer o contrário, nós vamos deixar mais ou menos aqui em 160. Vamos botar até um pouquinho mais, 180. Vou botar aqui 180. Ó, se a gente fizer isso aqui, na asa, aqui a gente vai colocar mais ou menos aqui, ó. Vamos botar ele 180 também aqui.
Olha lá. Olha para quanto foi o nosso ponto de performance. 679. Por quê? A gente equilibrou mais ainda o carro, gente. Olha só. Lembra ali, ó, de 0 a 1.000 metros, ele aumentou. Ó, a gente ganhou ali em 0 a 1.000 metros. A gente está ganhando ali 0,01 segundo. Se você multiplicar isso pela velocidade, gente, vai te dar aí alguns décimos de diferença, tá? Se você pegar uma velocidade aí alta, você vai fazer a conversão aí, né, só matemática, você vai ver que você vai ganhar alguns décimos somente com esse ajuste. A gente equilibrou mais o carro, né? Manteve-se ali embaixo dentro da média, porém o G rotacional, ele já está falando com a gente ali que o nosso limite aumentou. Ó, a gente está com o limite ali de 1,60. Ah, Edmilson, tá muito? Não tá muito. Você vai guiar o carro, então você vai controlar. Então ele, ó, ele tá aumentando ali, ó, 7 a mais na força G. Tá vendo? Ó, ele tá aumentando. Então, ou seja, a tendência de você perder a traseira do carro um pouquinho maior passando do limite. Mas não quer dizer que você vai perder, tá, gente? No seu controle aqui você vai segurar e tal, mas você tá levando certa vantagem. Então, por isso que subiu ali a questão do PP. Agora, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou levar o carro para a gente fazer um teste em reta, tá? E depois a gente tenta fazer numa curva, por exemplo, a parabólica. Curva nem vai dar tanta diferença aqui, a gente não vai conseguir mostrar com tanta diferença, mas para vocês terem uma ideia, a gente pode fazer um teste, deixar o carro com uma velocidade X e a gente deixar ele entrar na curva da parabólica, por exemplo. Ver como ele vai se sair com ajuste no mínimo e com ajuste no máximo. Que aí dá para você sentir mais ou menos, para você ter uma ideia. Volta a frisar, não vamos sentir tanta diferença, tá, gente? Não vamos sentir tanta diferença. Você vai na sua pilotagem, no decorrer da pista, dependendo do circuito, então você sente mais. Então vamos lá para o primeiro teste. Primeiro nós vamos colocar tudo aqui no mínimo, tá? Vamos botar tudo no mínimo aqui, ok? Então vamos agora para um circuito rápido, que é o Route X. Vamos pegar o Route aqui, que esse circuito é um circuito bom para a gente testar a velocidade, né? Onde a gente vai ter uma pista longa, né? Para a gente poder fazer esse teste com vocês aí. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar esse carro no limite. Nós vamos do ponto de largada até o começo da subida ali desse circuito, a parte mais alta do circuito. Vamos ver o que ele atinge de velocidade máxima. Se a gente vê que ele atingiu a velocidade máxima, estiver estrangulando, no máximo a gente já para por aí. Vale lembrar, gente, que a gente está fazendo o teste do jeito que está ali a planilha. Para um circuito desse, é bom você mexer em suspensão, é bom você mexer em transmissão, para você ter uma performance melhor. O nosso teste agora é da aerodinâmica, ok? Então vamos desconsiderar o resto. Vamos lá. Vamos pegar aqui no parte do dia mais claro e vamos acelerar esse carro para ver qual a velocidade que ele chega de final. Vamos embora. Lembrando que a gente está tudo aqui no mínimo, ok, gente? Também em quinta marcha. Vocês vão ver, gente, que não tem nem tanta diferença, tá? Mas mesmo para você ter uma representatividade, porque vocês viram lá que não dá muita diferença lá de 0 a 1.000 quilômetros, 1.000 metros, né? Então dá uma diferença muito pequena, mas vamos ver aqui se na prática a gente tem se condiz com aquela realidade lá. Ó, estamos aí chegando a 316 quilômetros. Ainda tá mandando potência, tá, gente? Subindo a barrinha ali, ó. Chegamos a 320. 321. 322. É o que eu falei, ele tá pedindo marcha, a gente não regulou a transmissão, né? Mas não é o intuito do teste. Ó, 322, parece que daqui ele não vai mais. Começamos a subir, ok, gente? Chegamos aqui, ó, começamos a frear em 3.600 metros. Vamos voltar agora lá na planilha. Vamos aqui por dentro do circuito mesmo. Configuração do carro. O pneu, ó, a gente está usando aqui o CMA, tá, gente? Que é o corrida macio, ok? Vamos fazer a mesma coisa no outro carro também, tá?
Vamos lá, vamos botar aqui no máximo. E depois nós vamos andar com o carro em estado original, que é o outro, ok? Não original, mas dentro do que eu tenho aqui em condições iguais. Olha lá, gente. Teoricamente, ó, a gente tem um ganho de velocidade ali, ó, de 20,66 para 20,87. Tá vendo? Até de 0 a 400. E na final a gente tem um ponto ali de 0,04 segundos. Então, a gente sabe que aqui já vai ficar um carro um pouco mais rápido, teoricamente. Compensação, mais pesado, tá? Mais força, né? De descendência aqui. Vamos lá? Vamos ver quanto que a gente vai chegar agora aqui. Repare que o carro, gente, ele já tem parece que uma vibração ali um pouco maior, né? Não sei, eu não percebi isso na outra vez. Na outra, talvez eu esteja enganado, mas parece que ele está com uma movimentaçãozinha diferente, ó. A gente já sente na pilotagem, tá, gente? Ó, vamos ver, a velocidade está subindo. Teoricamente, ele teria que ficar mais rápido. Teoricamente. Será que ele vai ficar mais rápido, gente? Dentro de tudo que a gente falou ali? Será que vai? Ó, o torque é o mesmo, né? O CV é o mesmo. Tá mudando aqui é só a pressão, a força descendente. Será que a gente vai conseguir chegar naquela velocidade que a gente chegou? Repare lá, ó. Ele não tá pedindo marcha mais. Repare, ó. 310. E ó, já estamos chegando, gente, ó. Acabou. Chegamos. Não vai passar de 310 km por hora. Ok? Então vamos parar aqui porque não vai adiantar. Teoricamente, o carro ficaria mais rápido. Mas por que que ele não ficou mais rápido? Porque exatamente a gente está fazendo o teste em reta. O que que esse que a gente fez agora? Ele favoreceu o quê? A curva. Ok? Esse circuito não dá para a gente medir a curva, mas se nessa curva aí a gente tivesse uma curva um pouquinho mais fechada, eu levaria vantagem com essa configuração em relação à anterior. Mas em reta, a outra é melhor. O carro está mais leve, o carro está mais solto. Então vocês viram que a gente andou mais rápido lá na outra. A gente foi muito mais rápido do que na outra, correto? Chegou até a pedir mais marcha lá, a marcha não estava aguentando, né? A relação já estava estrangulando ali, pedindo uma sétima marcha. Então, gente, essa é a diferença da aerodinâmica, quando você tem pressão e quando não tem. E o carro, e o outro carro? Vamos trocar? Vamos lá buscar para a gente ver quanto que ele faria aqui? Esse carro, ó, lembra, né? Ele não tem nada de aerodinâmica, ó. Mesmo tipo de pneu, ele não tem, ó. Ele só tem a traseira ali, 20, mas isso já é dele. Teoricamente, gente, esse carro teria que andar mais em reta. Concorda? Mesmo torque, mesma coisa, ó. O torque não, porque como aquele carro tem umas configurações diferenciadas de aerodinâmica, ele aumenta também, né? Lá tá 482, aqui tá 455. Mas vamos ver se isso faz diferença na pista. Ó, vamos lá com esse carro, vamos ver quanto que ele vai atingir. Esse carro, em relação à frente para a traseira, acho que foi impressão minha, porque aqui tá tremendo do mesmo jeito, mas tudo bem. Em relação da frente para a traseira, ele está um pouquinho mais alto do que a traseira, correto? A traseira tem 20 ali na traseira, que é do carro mesmo, né? Seria aquele aerofólio mínimo que ele tem ali atrás. Então vamos ver o que vai dar de velocidade nesse carro, ó. Ó, a marcha está subindo muito mais rápido, a gente está atingindo a velocidade um pouco mais rápido. O outro chegou a 310, né? Com a força total. Vamos ver se esse aqui vai conseguir chegar também. Acho que a gente vai chegar nos mesmos 310 do anterior aí, com a pressão máxima de aerodinâmica. Não, passamos, ó. Passamos um pouquinho. Pouca coisa mais veloz, tá, gente? Ó. Não tá estrangulando ainda, mas eu acho que a gente não tem mais... A gente não vai conseguir mais do que isso aí, ó. 312. 13. Chegou a 13 ali, voltou para 12 que a gente começou a subir. Então, gente, olha, esse carro poderia ser, ó, quando a gente pisa no freio, a gente sente a aerodinâmica, tá vendo, ó? Pisando no freio, o carro deu uma balançada geral. Então, teoricamente aqui, ele andou um pouquinho mais do que a pressão total de força descendente, mas andou menos do que o outro carro que a gente
estava com asa, mas estava no mínimo das asas, correto? Porque o outro estava. A gente tem asa na frente e asa atrás, mesmo ela no mínimo, ela tem uma aerodinâmica melhor do que esse carro aqui. Esse carro, ele tem nada na frente e tem um pouquinho de pressão atrás. Então o carro anda meio que assim, né? Então, teoricamente, ele perde um pouquinho, mas ele foi mais rápido. Então, sempre com menos asa, gente, o carro vai ser mais rápido, ok? Aí na curva, vamos testar na curva? Vamos ver se tem diferença. Então, vamos trocar de circuito aqui. Vamos lá para o circuito de Monza. Vamos fazer esse teste de fazer a parabólica ali e tentar deixar o carro rolar na parabólica. Ver se a gente acha uma velocidade que seja legal para a gente fazer, para a gente ter essa ideia. A gente tiver que usar muito recurso de freio e tocada para entrar ali, não vai ser um bom teste, né? Mas vamos tentar. Se não der certo, a gente pelo menos tentou. Correto, gente? Vamos lá então, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo carro, nós vamos com ele aqui acelerar. Vou tentar atingir uma velocidade que seja legal para a gente fazer em terceira marcha ali, sem pisar no freio e ver como ele vai fazer essa curva. Depois a gente vai trocar de veículo, vamos colocar a pressão aerodinâmica toda no mínimo, aí ele vai estar um pouquinho melhor do que esse, porque ele já vai ter as asas, né? Fazer o mesmo teste. E depois a gente bota a pressão tudo no máximo e vamos ver se a gente consegue fazer a curva melhor ainda. Perfeito? Vamos lá então. Vamos lá, vamos acelerar aqui. Chegar aqui a 200, a gente vai parar, ó. Deixar ele rolando, ó. Pra gente testar, ok, gente? Coisa simples. Fizemos um teste aqui, ó, ele rolando, 112. Vamos medir até nesse tracinho aqui, ó. Deu 103, até na passagem daquele tracinho ali que dá acesso ao box, ok? Então vamos agora trocar de veículo. Teste simples, gente, mas só pra gente entender. Chegamos ali na casa de 200, 200 e pouquinho, tá? Não dá pra gente ser tão preciso, né, gente? Porque a gente não tem um controle de precisão aqui que deu no carro, né? Então, ó, vamos primeiramente vir aqui. Lembrando que os pneus ainda estão com o pneu macio, que está favorecendo a gente, tá, gente? Isso tudo favorece, tá? E vamos colocar no mínimo. Esse mínimo, vocês podem ver que é diferente do outro, olha lá. Ele tem mais potência, porque a gente tem um mínimo de asa aqui, mas a gente tem, tá, gente? Então vamos lá. Vamos fazer o mesmo teste agora. Vamos acelerar aqui, até atingir ali 200, frear para fazer a curva. Olha, vai atingir com muito mais facilidade. Chegamos a 210, ó. Terceira marcha, vamos deixar ele fazer a curva, ó. Olha como é que já tem mais velocidade, gente. Vamos ver a quanto a gente vai chegar ali. Ó, 115, mais ou menos o que estava no outro, ó. 106, ok? Depois a gente bota os comparativos aí. Vamos fazer agora com pressão total de força descendente, tá? Vamos ver aqui. Vamos mudar aqui para máximo. Será que o carro vai fazer melhor, gente? Será que não? Então vamos bora ver. Deixa eu ver se eu apliquei aqui. Tá, aplicado. Vamos lá. Mesma coisa, hein? Ó. Vocês acham que foi melhor, gente? Velocidade final aqui, redução, então tá dando mais ou menos a mesma, ó. Chegamos aqui a 106. Mas vocês acham que foi melhor? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar agora aí para vocês virem aí o comparativo de cada volta, botando na tela os três aí. Mais ou menos igual, não dá pra gente precisar, né, gente? Mas eu vou deixar os três aí, ó, para vocês virem aí o comparativo, ó. Tá aí na tela aí para vocês virem qual foi melhor e vocês tiram a conclusão de vocês aí, tá? Teoricamente, pelo que eu senti aqui, com a pressão, né, total ali, o carro cantou mais pneu, mas ele de entrada ele entrou melhor. Mas por que ele cantou pneu? Força descendente, mais carro no chão, teoricamente uma cantadinha de pneu a mais. Lembra do G rotacional? Saindo um pouco mais, expulsando um pouco mais? É isso, tá, gente? Então é isso aí, gente. Essa foi uma explicação aí básica
mais simples que eu tentei fazer para vocês aí sobre aerodinâmica. Eu espero ter ajudado um pouquinho aí, de repente, na dúvida de cada um, né? Que alguém possa ter tido ou que tenha dúvida. Mas o objetivo é o quê? É mostrar para vocês que o setup não faz mágica, como eu sempre falo, mas que ele te ajuda. Então, se você tiver ajustes finos para fazer no carro no decorrer de uma prova, por exemplo, se você estiver fazendo um circuito oval, a aerodinâmica é fundamental para você fazer um circuito oval. Regular direitinho ali quanto que você vai ter na frente, quanto você vai ter atrás, para você não ter um desgaste excessivo de pneu, um consumo excessivo de combustível. É fundamental que você tenha ideia de pelo menos como funciona essa aerodinâmica para você aplicar isso nas provas. Porque as provas, gente, é diferente da gente pegar e fazer uma corrida aqui com ED aplicado. Né? Com ED aplicado, o carro vai de acordo com o que o jogo coloca para você. Então, quando você vai fazer uma prova de competição, que você vai correr com os amigos ou correr num campeonato, é necessário que você entenda isso, principalmente se você for correr de fórmula. A pressão aerodinâmica num fórmula, ela é fundamental, gente, senão o carro decola. Literalmente o carro decola. Se você não tiver com a pressão descendente, uma força descendente ali ajustada direitinho, principalmente numa reta de alta velocidade, reta muito longa, o carro vai decolar e vai levantar voo literalmente, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Lembrando mais uma vez que é um conjunto, tá, gente? Um conjunto. Você precisa ajustar a suspensão, você precisa ajustar diferencial, transmissão. É um conjunto que tem suas variáveis independentes, tá? Foram aí os vídeos que a gente fez aí para vocês de suspensão, de diferencial, de transmissão e também de aerodinâmica. Então, se você unir isso tudo, você vai ter uma melhor performance na sua prova. Beleza, gente? Então, ó, muito obrigado aí mais uma vez por vocês estarem aí sempre assistindo, dando aquela força. Muito obrigado a galera que tem deixado os comentários aí, sugestões para vídeos. Muito obrigado mesmo, gente. Vocês estão contribuindo demais para o canal. Eu serei eternamente grato e sempre mantendo essa mesma pegada. O máximo possível poder estar trocando mensagem com vocês, que isso me agrada muito. É sempre muito bom estar conversando com vocês, tá, gente? Parece que não, mas vocês estão ajudando demais também outras pessoas. Igual eu vejo a galera sempre colocar aí, Edmilson, fiz com esse carro, olha, eu fiz desse jeito, eu fiz com esse... Eu não tenho todos os carros, tá, gente? Então talvez vocês estariam passando para mim para sugerir um teste. Se eu tiver condições de comprar e fazer esse teste, eu vou. Mas muitas das vezes eu vou falar para vocês, ó, eu não tenho esse carro, mas a dica que você está dando é boa. Porque outros colegas que estão passando por aqui têm aquele carro, como eu não testei, eu não tenho essa informação para dar, a sua informação ali no comentário é muito importante para ele também. Então, ó, muito obrigado mais uma vez. Deixa seu like aí se você curtiu, inscreva no canal, compartilha o vídeo e chama mais gente aí para poder vir curtir e dar aquela força que vocês também dão. Beleza, moçada? Fiquem todos com Deus. A gente se encontra no próximo vídeo aí, se Deus quiser. Até lá então. Tchau, tchau, gente.